Olá, minha gente, muito bom dia. Novamente aqui na sequência desses estudos, vamos avançando aqui. Hoje nós vamos estudar um assunto bem interessante. Então eu vou dividir o tema de hoje em duas partes. Então eu vou já fazer uma introdução aqui sobre esse assunto. Nós estudamos vários capítulos e temas proféticos em Apocalipse e em Daniel. Vamos voltar a alguns assuntos de Apocalipse, vamos voltar a alguns assuntos de Daniel, que são os principais livros de profecias apocalípticas, de profecia dos finais dos tempos. Mas hoje eu vou fazer menção de uma profecia do Velho Testamento, de um livro que não é muito comum ser usado. Mas antes de fazer isso, a primeira parte do estudo vai ser sobre como a Bíblia ela é estruturada, como a Bíblia é dividida teologicamente, os tipos de livros. Você já sabe, a Bíblia é um livro que foi escrito em mais ou menos 1600 anos, foram cerca de 40 autores que participaram na escrita da Bíblia, entre eles reis, pescadores, coletores de impostos, gente de alta sociedade, gente muito simples, gente culta, inteligente, como sábio, como Salomão, e gente muito simples, analfabeta. Mas Deus usou pessoas de todo tipo para poder deixar o registro sagrado aqui. Então é por isso que a Bíblia tem esse alcance. Está dividido em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é dividido em capítulos e versículos. Mas essa é a divisão mais conhecida. Mas para quem estuda a Bíblia, tem um outro tipo de divisão que a gente vai apresentar. Só que o tema que eu vou usar hoje, embora eu vou fazer essa primeira parte sobre os livros da Bíblia, vai ser sobre a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Então a gente vai estudar sobre esse assunto na Escritura Sagrada. Mas vamos ver aqui um pouquinho então, primeiro sobre os livros da Bíblia. O Velho Testamento tem algumas divisões. A primeira divisão é chamado Pentateuco ou Torá. Penta é de 5, né? Então são os 5 primeiros livros, conhecida também pelos judeus, israelitas, como Torá, são os livros da lei. Então, quando a Bíblia fala assim, a lei e os profetas duraram até João, então está se referindo de maneira mais específica, embora tenha uma abrangência de todo o Antigo Testamento, mas a abrangência especificamente dos 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. O livro de Jó também foi escrito, aqui está na ordem cronológica, não é na ordem de escrita, tá certo? Porque a ordem de tempo de escrita da Bíblia é diferente da ordem que está lá na composição. A ordem cronológica é diferente da ordem escrita. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, e não Gênesis, que foi escrito por Moisés também, o livro de Jó, muita gente não sabe. Ok? Então, a primeira divisão da Bíblia é Pentateuco ou Torá, são os livros da lei. Outra divisão são os livros históricos. E a gente encontra aqui Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são chamados livros históricos. Depois nós encontramos os livros poéticos ou os livros de sapiência, livros de sabedoria, que é o livro de Jó, Salmos, o Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então esses são os livros poéticos da Escritura Sagrada. Temos os profetas maiores, tem profetas maiores e profetas menores. Não é porque eles fossem mais importantes, não, é porque o livro geralmente tem uma quantidade de capítulos maior e são livros e profetas mais mencionados, mais relevantes. Não que eles fossem mais santos ou melhores do que os outros, mas tem a ver com a construção dos seus livros. Então, os livros dos profetas maiores, o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quem conhece a Bíblia sabe que esses livros são pequenos livros. Um desses são um capítulo, dois, três, pequenas porções, né? Mas não são menos importantes. São menores na sua relevância e no tamanho da escrita em geral. Por isso são chamados profetas menores. E aí no Novo Testamento nós temos os evangelhos ou biografias, especialmente a biografia de Jesus, né? E dos apóstolos ali. Então é Mateus, Marcos, Lucas e João. No Novo Testamento nós temos um livro histórico que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos apóstolos e da igreja primitiva, chamado livro histórico também do Novo Testamento. E temos as epístolas ou cartas. Na realidade são 21 epístolas e cartas, mas a maior parte delas, 14, foram escritas por Paulo, por isso são chamadas cartas paulinas ou
epístolas paulinas. O livro de Hebreus, alguns estudiosos, como não tem nenhum nome dentro do texto do livro que identifique, alguns acham que é um autor anônimo, mas pelas evidências, pela linguagem, pela teologia, nós entendemos que o livro de Hebreus também foi escrito por Paulo. Então a gente coloca aqui. Você vai encontrar em alguns comentários o livro de Hebreus junto com com as outras epístolas ou cartas de outros autores. Mas a gente entende que além de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, que foram escritos por Paulo, e Hebreus também carrega a assinatura paulina, a respeito das observações que alguns possam fazer. Temos aí as epístolas ou cartas, as demais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, ok? E por fim, nós temos Revelações ou Apocalipse, ou um livro de profecia especificamente do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Mas nós vamos avançar, escolhemos um livro, uma profecia dos profetas menores. Até agora nós temos selecionado profecias de Daniel, com inserções de Jeremias, e de Apocalipse. São os livros proféticos grandes, os dois principais livros proféticos da Escritura, Apocalipse e Daniel. Eles são praticamente assim a capa e a contracapa da profecia apocalíptica, né? Da profecia do escatom, dos eventos finais, né? Do tempo que estamos vivendo e para o fim. Mas vou pegar aqui uma profecia de outro profeta. E essa profecia desse outro profeta está no livro, vamos pegar Joel aqui, vamos ver. Então, alguns pediram para a gente falar sobre isso, e por isso que eu estou trazendo aqui. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, só, o que esse texto está dizendo para a gente? Está dizendo que Deus, ele prometeu, através do profeta Joel, que ele enviaria chuva, chuva temporã e chuva serôdia. Na agricultura do tempo antigo, do tempo bíblico, o que era a chuva temporã, o que era a chuva serôdia? Era a chuva da primavera. A chuva temporã, era a primeira chuva que, quando eles plantavam, eles esperavam que chovesse para poder germinar o grão. E aí, depois de meses, para a colheita, vinha a chuva para amadurecer o grão para a colheita. Era a chuva serôdia. E Deus usa essa linguagem da agricultura, através do profeta Joel, para fazer uma promessa que tinha a ver com o final dos tempos. Conforme vocês leram no capítulo de Joel, no capítulo 2 de Joel hoje, vocês viram toda aquela narrativa que Deus repreendendo ali na agricultura e cuidando e tal. E aí, de repente, quando ele sai do assunto da agricultura, ele faz uma projeção para o final dos tempos, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da volta de Jesus. E aí ele pega a linguagem da agricultura e faz agora uma inserção profética, que é a promessa do Espírito Santo. Então vejam só, a promessa está aí, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí depois ele vai falando dos sinais, prodígios e maravilhas. E uma coisa interessante é que no Novo Testamento, no Pentecostes, nós encontramos o cumprimento dessa profecia. Os apóstolos estavam reunidos, que começaram a pregar, e milhares de pessoas se converteram. Pedro então faz uma aplicação direta dessa profecia. Olha só o que Pedro diz aí no livro de Atos. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Já está no livro de Atos. Então vejam só que coisa interessante. Que coisa interessante. Joel profetizou centenas de anos antes. Aí quando acontece ali, acontece um cumprimento da profecia. Mas essa profecia ela tem um duplo cumprimento, porque fala da chuva temporã e da chuva serôdia. Então, esse derramamento do Espírito Santo, que é a chamada chuva temporã e chuva serôdia, ocorre em duas fases.
A primeira fase é a chuva temporã, que é a chuva para germinar o grão. Que grão é esse? O grão do Evangelho, a semente do Evangelho que estava sendo plantada pelos apóstolos, que foi plantada por Cristo. Então, quando ali no Pentecostes o Espírito Santo desceu, que teve a manifestação de línguas e prodígios e tanta coisa, e Pedro faz a aplicação da profecia de Joel, então ali ocorreu o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, chamado chuva temporã. Então hoje nós ainda estamos vivendo no efeito dessa chuva temporã. Mas aí diz que a chuva para a colheita, a chuva grande, que é a chuva serôdia, seria dada no final dos tempos. O próprio profeta Joel, como vocês leram, diz isso. Então essa profecia de Joel tem duas fases de cumprimento. A primeira fase foi no Pentecostes e a próxima fase será às vésperas da volta de Jesus. E haverá um momento chamado de alto clamor. Alto clamor. O que é alto clamor? Quando você lê em Apocalipse capítulo 18, que um anjo grande e poderoso se levanta para proclamar o evangelho, dizendo: aqueles que estão em Babilônia, sai dela, povo meu. Esse clamor de convite para quem vive no erro de igrejas que estão ensinando a mentira e tal. Hoje você está conhecendo a verdade. Nessa semana, nesse período de estudo de profecia, você está conhecendo a verdade. Você sabe de muita coisa que está sendo ensinada no meio do cristianismo, que é uma verdadeira confusão, que é uma verdadeira Babilônia, que é um verdadeiro engano, são os falsos profetas pregando em nome de Deus. É isso mesmo, não tenho como negar. Só que Deus ama as pessoas onde quer que elas estejam. E em algum momento, no cumprimento profético, haverá um despertamento espiritual, um reavamento, uma reforma na igreja, e novamente o Espírito Santo será derramado sobre a igreja. Para que o Espírito Santo vai ser derramado? Para dois motivos. Para preparar o caráter dos crentes de tal forma que eles possam ver Jesus. Mas mais do que isso, para que eles possam receber de tal maneira a dotação do Espírito Santo que proclamem com muito poder, assim como aconteceu no Pentecostes. E vai ser muito mais forte. Se o Pentecostes houve aquela maravilha toda para germinação da semente do Evangelho, imagina, porque esse anjo poderoso de Apocalipse 18, ele vai manifestar o seu poder. Hoje ele já está fazendo um convite, você está recebendo um convite, se você está no erro, na confusão religiosa desse mundo, sai dela, povo meu. Mas haverá um momento que esse clamor será por todo mundo. E haverá uma verdadeira avalanche de pessoas convertidas ao Evangelho. E veja só o que a Escritura diz sobre esse assunto, que é importante para a gente saber, porque Tiago faz menção disso. Olha só o que diz aqui. Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E nós estamos esperando a vinda do Senhor, sede pacientes. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Que coisa tremenda! Então, o que a gente está fazendo aqui, meus amados? Madrugada, a cada momento, buscando o poder profético. Porque nós, como o lavrador, estamos esperando as últimas chuvas. Porque as primeiras já aconteceram. E agora vem a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo. Joel profetizou isso. E eu quero ver isso na minha vida, eu quero ver isso na sua vida. Você tendo a vida plena do Espírito Santo para aceitar o Evangelho, para viver o Evangelho e para proclamar o Evangelho. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua, e que o Senhor te dê essa graça nesse dia. Jesus mil.